Bom, bom dia, senhor presidente. Parabéns pela eleição. Quero agradecer a Assis do Couto por um ano de parceria e de trabalho juntos aqui nessa comissão, todos os trabalhos que realizamos, as audiências, oitivas, diligências, tudo que a gente fez num ano atípico. Te agradecer, também te parabenizar pelo trabalho, desejar a você boas-vindas, Paulo, e lembrar que assim, os direitos humanos, né, entendido dessa maneira como a gente entende hoje, a primeira vez que se citou dessa maneira foi na Carta de 48, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que foi uma carta promulgada, digamos assim, que as Nações Unidas se tornaram signatárias por conta da experiência terrível do nazismo, que matou 6 milhões de pessoas, né? Não foram 6 mil pessoas, não foram 60 mil pessoas, foram 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas mortas por uma empresa de morte, certo? E essas pessoas foram mortas pelo que elas eram, né? A grande maioria judeu, mas também ciganos, homossexuais, comunistas, foram mortos por essa empresa. Então, declaramos os direitos humanos, a ideia de que toda pessoa humana é portadora de um conjunto de direitos que lhes são inatos e que são constituintes da sua humanidade. Entretanto, apesar desse consenso, nós sabemos que algumas pessoas são consideradas humanas e outras não. Algumas são expulsas da comunidade dos humanos, e isso ao longo da história. Nós temos exemplo disso. Nós podemos pensar aqui nos povos indígenas que foram exterminados quando os colonizadores europeus chegaram nas Américas, os povos ameríndios, alguns exterminados por completos, outros que sobreviveram em fase de extermínio. Podemos pensar aqui nas mulheres que foram queimadas nas fogueiras da Inquisição Católica durante a Idade Média, ou mesmo os judeus que também foram levados para as fogueiras, os homossexuais também foram levados para a fogueira. Podemos pensar aqui no que aconteceu com os negros da África subsaariana, escravizados e colocados como motor de uma economia porque não eram considerados humanos. Aliás, buscavam na Bíblia a justificativa para escravizar todo um povo. É bom, importante que se diga isso. Então, os direitos humanos, a luta pela afirmação dos direitos humanos, ela não está concluída e a humanidade de certas pessoas não está dada. É importante lutar pela humanidade, pelo reconhecimento da humanidade de algumas pessoas. Essa luta não concluiu porque as violações aos direitos humanos permanecem. Permanecem no nosso país, aqui, em relação a essas populações vulneráveis já citadas, permanecem em outros lugares do mundo. E a luta pela afirmação dos direitos humanos, a luta pela afirmação da humanidade, essa luta não pode prescindir de algo fundamental, que é algo característico da modernidade dos Estados modernos, dos Estados-nações modernos, que é a separação entre Estado e Igreja e a laicidade do Estado. Foi fundamental isso, garantir esse princípio para que grupos que estavam excluídos da comunidade de direitos fossem incluídos, para que sua humanidade fosse reconhecida. A gente sabe disso. Nós vemos hoje que estados teocráticos, por exemplo, no Oriente Médio, têm sacrificado cristãos, ou destruído, por exemplo, estátuas, uma arte milenar de uma outra cultura, por causa de fundamentalismo religioso. Então, essa luta pelos direitos humanos não pode prescindir do princípio da laicidade, do respeito e da inclusão. A nossa Constituição diz claramente, no objetivo da República, diz lá claramente que é o objetivo da República a promoção do bem de todos, sem discriminações de raça, etnia, sexo, ou sexo entendido aí como gênero, identidade de gênero, origem ou procedência, classe social e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a própria Constituição reconhece que há pessoas discriminadas negativamente e expulsas da comunidade de direito. E ela coloca como objetivo da República fazer essa inclusão através das garantias fundamentais, que é a elaboração das leis, que vão afirmar, portanto, os direitos humanos. Essa comissão, portanto, ela faz parte dessa luta de afirmação de direitos humanos dessas minorias. E eu quero agradecer à deputada Luísa Erundina, que foi a mentora dessa comissão, que está completando 20 anos. E a gente não pode deixar que o princípio dessa comissão se perca por dogmatismo e fundamentalismo. Para muitas pessoas aqui, essa comissão é uma oportunidade de holofote, de estar sob os holofotes da imprensa. Para mim, essa comissão tem a ver com a minha vida, com a minha vida. Quando eu penso no Peterson, o garoto, filho do casal homossexual, que foi morto, espancado na escola, quando eu penso em Alex, o menino que há um ano, uma criança de 8 anos, foi morta pelo pai,
o pai bateu até matar porque ele gostava de lavar louça e de dançar dança do ventre, quando eu penso neles, eu penso em mim mesmo, no destino imperfeito do qual eu escapei e ao qual muita gente ainda está condenada. Então, essa comissão, para mim, tem a ver com a minha vida e a afirmação dos meus direitos. Por isso eu luto por ela. Por isso é fundamental para mim lutar por ela. Isso aqui não é holofote. Eu quero incluir pessoas na comunidade de direitos e não excluí-las. Eu quero lembrar que esse país é um país plural, é um país diverso culturalmente e religiosamente. Eu quero respeitar as pessoas ateias, que não têm crença, mas que mesmo assim são boas e praticam bem. E quero repudiar as pessoas que se dizem religiosas e que fazem da sua vida uma condução de exclusão de pessoas da comunidade de direitos. Essa comissão, para mim, ela é fundamental, por isso eu luto por ela. Não é só uma luta política, é uma luta de vida. E por isso eu estou aqui e te parabenizo. Muito obrigado.